Paz seja com todos. Hoje nós vamos discutir um assunto polêmico, que ele é muito discutido, principalmente no meio evangélico protestante, que é uma doutrina formulada na época da Reforma, no século XVI. Uma vez salvo, salvo para sempre? Será que isso é bíblico? Nós temos como defender essa doutrina do século XVI nas Sagradas Escrituras? É isso que nós vamos ver agora. O convite para a salvação, ele é de fato gratuito. A entrada na aliança da promessa de redenção pelo sangue do Messias é de graça, desde que haja verdadeiro arrependimento. No entanto, a permanência é condicional. Existe um caminho. Podemos citar o trecho abaixo da parábola do grande banquete, também conhecida como parábola das bodas do filho do rei. Mateus 22, versos 11 a 14. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele pensava que, uma vez convidado, tendo aceito o convite e ingressado na festa, poderia permanecer até o final, independentemente de sua conduta. Seguia exatamente a falsa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Então o que ele pensou? Bom, eu já estou aqui na festa, eu entrei de graça no banquete, portanto já estou garantido. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi amarrado, foi lançado para fora nas trevas. É verdade que os convidados não deram nada em troca para entrar na festa, ou seja, entraram pela graça. Contudo, aquele que não estava vestido das vestes nupciais, da justiça, santidade e boas obras, não pôde permanecer e foi lançado fora. Diante do favor imerecido, será exigido do crente a conduta necessária para permanecer debaixo da graça. O crente será observado, provado, odiado por muitos e deverá ser achado digno até o final. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus deixa claro que haverá uma dificuldade, mas aquele que perseverar até o final, este será salvo. Exige-se santidade, obediência, boas obras e bons frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Então não é simplesmente a fé que salva, porque quem fala Senhor, Senhor são os crentes, mas as ações. Aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim entrará no reino dos céus. Está sendo exigido algo da pessoa, ao contrário do que Martinho Lutero propagava. Martinho Lutero, um dos principais personagens da Reforma, ele falava: se algum homem de alguma maneira atribuir a salvação ao livre-arbítrio do homem, mesmo a ínfima parte, nada sabe sobre a graça e não conheceu Jesus Cristo corretamente. Só que ele está errado. Isso que ele está falando, nós estamos vendo que não tem fundamento bíblico e vai ficar muito mais claro ainda ao longo do estudo. É exigido sim uma conduta do homem. Tanto que em Deuteronômio 28, Deus coloca o caminho das bênçãos e o caminho das maldições. Então nós somos predestinados a dois caminhos. Nós temos o caminho das bênçãos e o caminho das maldições, e Deus fala para que nós escolhamos o caminho das bênçãos, que é o caminho da vida. Então existe uma escolha humana, existe uma responsabilidade humana. Vejam só, Jesus fala em João 15, versos 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aquela pessoa que não está dando frutos é cortada da videira, que é Cristo Jesus. O que é a graça? A graça é a parcela da dívida que não podemos pagar, pois a nossa dívida é muito elevada.
Sem a graça, nós não temos como ser salvos, porque nós não temos como pagar por todos os nossos pecados. A nossa dívida ela é muito alta. Contudo, é indispensável a cooperação do crente para a reconciliação com Deus. Isso o apóstolo Paulo deixa muito claro em 2 Coríntios 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, se não existir um esforço por parte do crente, a graça de Deus ela vai ser em vão. E isso ele fala logo depois de concluir aqui em 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por que o apóstolo Paulo está fazendo esse apelo? Reconcilie-se com Deus. Andem nas boas obras. A graça, ela nos aproxima daquilo que estávamos distantes. Nos dá esperança da salvação, mas não remove a responsabilidade humana de percorrer todo o caminho estreito. Olha que interessante, Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Cristo ele nos aproxima da salvação, ele nos dá esperança da salvação. Sem o sangue de Cristo, não existe nenhuma esperança de ser salvo. Os grandes méritos são sim de Cristo, mas é cobrada uma parcela de nós. Mateus 7, versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então Jesus está falando, está dando um alerta, que são poucos que encontram esse caminho apertado que leva à vida. São poucos que passam pela porta estreita, porque a maioria fala o seguinte: não, eu estou debaixo da graça, então eu não preciso fazer nada. Se eu fizer alguma coisa, eu vou estar anulando o sacrifício de Cristo. Esse pensamento que faz com que quase todos se percam. Por isso que poucos encontram. Mais uma frase absurda aqui de Martinho Lutero: seja um pecador e peque fortemente, mas mantenha sua fé mais forte ainda. Isso aqui está errado. Não é o que Jesus ensina. Jesus fala, vá e não peques mais. Toda vez que Jesus concedia um perdão, ele falava, vá e não peques mais. Ele não falava para pecar fortemente. Esse ensino protestante é o contrário do que Jesus falava na Bíblia. Basta ter uma Bíblia em casa para constatar isso. Mas eu vou fazer o seguinte: para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dividi-lo em duas partes. Esta é a parte 1, onde nós trouxemos as considerações iniciais. Na parte 2, nós vamos abordar várias passagens que demonstram que a salvação é difícil de ser alcançada e pode sim ser perdida. Então, o próximo vídeo do canal, daqui 1 ou 2 dias, vai abordar esse assunto, vai continuar abordando esse assunto, mas com uma profundidade ainda maior. Não percam a parte 2 do vídeo, que em breve será postada. Por hoje nós vamos ficando por aqui, mas o estudo será sim complementado. Fiquem na paz e na proteção do Criador dos céus e da terra, em nome de nosso Mestre, Rei e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.